E o São Paulo tem negociações com Domingos Duarte, zagueiro português que fez sucesso na Espanha. Botafogo tentando um chapéu no São Paulo. Vitor Sá em negociações com o São Paulo. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Então, Hernan, qual que é a principal novidade? A principal novidade é o Vitor Sá, ex-jogador ponta do Botafogo, que está em fim de contrato com o Krasnodar da Rússia. É um jogador de 31 anos, é um jogador já experiente, e é um jogador que é um pedido da comissão técnica do Dorival Júnior. Dorival Júnior já trabalhou com ele no Ceará, já tinha pedido a contratação dele no Corinthians. O Corinthians, inclusive, negocia com o Vitor Sá, mas não consegue porque ele ainda tinha um tempo de contrato, né? Ainda tinha um tempo de contrato com o Krasnodar, tinha que dar uma compensação financeira para o time russo e acabou não rolando. E aí o Corinthians saiu do negócio, o Dorival ficou frustrado à época, eu me lembro, e agora pinta uma oportunidade, porque agora ele está em fim de contrato, né? Seria um jogador que sairia, entre aspas, de graça, não caia de graça, mas sai sem contrato, sem ter que pagar transfer. Só que tem um entrave importante que a gente precisa dizer, né? O salário dele no Krasnodar é muito alto, padrões brasileiros. Ah, é? Muito alto, é muito acima do teto, por exemplo, do São Paulo. Então, assim, teria que entrar num consenso entre jogador e São Paulo para ele receber algo parecido com um teto. E aí, sim, teria negócio. Mas aí as negociações estão nesse sentido, de tipo, quanto você quer ganhar? Qual que é a sua ideia de salário? Óbvio, também com o staff do jogador, e as conversas vão seguindo. E o que eu pude apurar dentro da comissão técnica do Dorival é que, assim, o Vitor Sá é um ponta, mas diferente dos pontas que o São Paulo tem. Uhum. Porque o Arthur e o próprio Ferreirinha são dois jogadores de muita intensidade, que vão e voltam para marcar. O Vitor Sá não é um jogador que volta tanto para marcar, mas tem a intensidade necessária no último terço do campo. Então, assim, a comissão técnica avalia que o Vitor Sá é um jogador que você pode jogar lá na segunda linha, e aí você pode ter um lateral um pouco mais defensivo, quase que um terceiro zagueiro. E aí eu me lembro que o Enzo Dias fazia muito essa função com o Crespo. Era quase que um terceiro zagueiro. E o Dorival fazia isso com o Rafinha do lado direito. O Rafinha não ia tanto, o Rafinha ficava ali meio que terceiro homem de defesa. O Caio Paulista era lá na frente do lado esquerdo, e aí abria espaço para ele entrar lá no lado esquerdo. E o Rato fazia o corredor do lado direito, entre aspas, ajudando e fazendo o serviço sujo para o Rafinha, de ir e voltar. Então, assim, o Vitor Sá é um jogador que pode fazer esse último terço do campo e você ter, de repente, um jogador e proteger o teu sistema defensivo, que hoje é muito fragilizado. Então, assim, tem jogadores de ponta, tem os moleques da base, mas com características diferentes, e que o Dorival Júnior entende que o Vitor Sá pode ser esse jogador mais do último terço, não necessariamente um cara que vai voltar, até pela questão da idade, que é um jogador de 31, vai fazer 32 anos. Então já vai fazer 32 e, como você falou, tem os clubes brasileiros que estão aí especulando um pouco, mas o salário dele na Rússia é alto, então. É alto. E aí beleza. Tipo assim, mas ele não vai ter contrato, vai acabar o contrato dele com o Krasnodar. Mas você mantém uma média, né? Tipo assim, acabou o seu contrato aqui, tu ganha um salário milionário. Sei. Aí você vai para um outro lugar, tão grande quanto. Sim. Né? Vamos falar de um mercado russo que é diferente da vitrine do São Paulo. Então você vai para um lugar grande. Você vai querer diminuir pela metade, sei lá, não vai. Menos da metade? Não vai. Então aí essa é uma discussão. Não vou entrar no mérito do valor aqui, porque, enfim, a gente não fica falando do salário de jogador aqui, é meio que uma premissa nossa. Mas, assim, hoje o salário é incompatível com o que o São Paulo pode pagar. Aí entra a negociação. E dessa maneira, até questionei as fontes lá dentro do São Paulo sobre isso. Mas como é que poderia fazer uma composição? Bota a meta, bota uma luva diluída, bota uma meta aí para o cara alcançar, uma conquista de vaga direta na Libertadores, uma Sul-Americana. Então, assim, são essas composições que estão sendo tratadas agora
e o São Paulo espera avançar aí nos próximos dias aí com o Vitor Sá. Boa, e a gente vai seguir atualizando. O Bruno pode completar também, tem a questão do zagueiro, né, pra gente falar, quero saber se teve atualização. O Bruno também deu uma atualizada aí hoje. E depois eu vou ler as mensagens, tá, porque o pau tá torando aqui no chat. Eu quero atualizar, assim, nada muito novo do Newton. Boa. Mas a questão do Newton, hoje ela tá assim, não vou dizer que ela tá travada, mas ela segue os ritos ali da negociação. Então, por exemplo, o Botafogo quer uma grana. O São Paulo gostaria de ter um empréstimo. O Botafogo negou o empréstimo, mas teria que ser uma obrigação de compra. Então, o São Paulo colocaria essa obrigação de compra num valor. Beleza, topo fazer com obrigação de compra, nesse valor. Então, o ajuste hoje da conversa é como vai ser essa obrigação de compra. Se vai ser, num primeiro momento, o Botafogo queria 5 milhões de euros, São Paulo falou, não pago. Aí pode ser 4 e pode até fechar entre 3 e 4 a obrigação de compra. Então, nesse momento, sabe quando você fica meio que cozinhando a negociação? Sei. Cada um puxando a sardinha para o seu lado? Então, está nesse momento agora, sem grandes avanços, porém, viva a possibilidade do Newton vestir a camisa do São Paulo. O chat tá discutindo a questão de João Fonseca ou Hexa. Aí daqui a pouco eu leio as mensagens. Botamos um fogo na parada, né? Marcelo Costa, João Fonseca joga de quê? Joga de forehand, meu amigo. Você vê a pedrada que ele dá no forehand ali, você não ia ironizar, viu, Marcelo? E o moleque é brabo mesmo e a gente tem que torcer por ele. Agora, eu tô fechado com o Hexa. O João Fonseca vai ganhar Roland Garros mais cedo ou mais tarde. Bruno, é o seguinte, e o... Como é que chamava o zagueiro Domingos. mesmo? Domingos Duarte. Domingos Duarte. Domingos Duarte. Como é que tá, hein? Domingos, é isso. Falando agora, falei mais cedo, né, com o pessoal que trabalha com ele, que inclusive falei ontem, né, são os mesmos representantes do Nino. É uma empresa que tem sede em Portugal, tem sede no Reino Unido, tem alguns braços aí espalhados pelo mundo, entre eles no Brasil, alguns intermediários. A resposta é uma atualização curta, mas enfim, um assunto que fica pendente, as pessoas perguntam. Até sexta-feira me explicaram que muito provavelmente não resolvem nada, não vão nem aceitar X, nem recusar Y. Eles estão juntando tudo aquilo que tem aparecido, e tem aparecido muita coisa só no Brasil, lembrando São Paulo e também o Botafogo. Há propostas do futebol espanhol, ele que durante muito tempo jogou no Getafe e também no Granada. Então não há grandes atualizações em relação à proposta do São Paulo e à proposta do Botafogo. O que eles têm aqui é trabalhar com timing. E o timing deles é até sexta-feira não terão uma posição, até porque a temporada na Europa não terminou faz assim grande tempo. O jogador tem férias, vai descansar. Evidentemente que ele quer resolver o futuro porque é um jogador livre. Não é uma questão de o São Paulo, o Botafogo ter que negociar com o Getafe, não. É um jogador livre, então ele tem, claro, uma certa urgência, entre aspas, para resolver o futuro, resolver o próximo passo. Mas o que me explicaram foi isso. Até sexta-feira nada se decide, mas o São Paulo continua forte, o Botafogo continua forte. Veremos aí os próximos dias. Vou atualizando. É um desafio meu estar todo dia em cima dessa situação. E Vitor Sá vai jogar no São Paulo? Tricolor está em busca de reforços, já havia contado para vocês com exclusividade no último domingo que Domingos Duarte, zagueiro português, é alvo de uma negociação. Outra tratativa do Tricolor é com o Vitor Sá, atacante brasileiro de 32 anos de idade que não teve seu contrato renovado no Krasnodar. Ele até recebeu a oferta para permanecer na Rússia, mas pretende jogar no Brasil. E a opção pelo São Paulo passa por uma questão familiar. Ele, o pai e toda a família são extremamente são paulinos e eles têm feito força para que o acordo com o Tricolor aconteça. O grande problema é financeiro. A ideia do Vitor Sá é retornar ao Brasil com cifras parecidas às que tinha no Krasnodar. Vencimentos acima de R$1 milhão por mês. O São Paulo não precisa comprá-lo, é um jogador livre no mercado, mas tenta fazer com que ele aceite uma redução do seu salário para que se encaixe dentro da realidade difícil financeira do São Paulo. O atleta também conversa com outros clubes, chegou a ser especulado no Corinthians, no Vasco, na Gama e no Botafogo. São Paulo tem como trunfo essa questão da vontade dele e especialmente do pai em ver o Vitor Sá
vestindo a camisa tricolor. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que a Justiça determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal de todos os investigados pelo esquema clandestino de exploração de camarote lá no Morumbi. Dessa maneira, Júlio Casares, Mara Casares, Douglas Schwartzman, Márcio Calomagno e Rita de Cássia Adriana Prado, toda uma pessoa só. Rita de Cássia Adriana Prado, todos esses que eu citei terão suas quebras de banco e fiscal, que terão seus sigilos bancário e fiscal quebrados, porque a Justiça segue investigando aquela operação que deixou a imagem do São Paulo bastante mal na temporada passada. E o Botafogo está tentando dar chapéu no São Paulo em relação a Domingos Duarte. Contei para vocês em primeira mão nesse domingo que o zagueiro de 31 anos de idade, português que pertencia ao Getafe, está de saída do clube espanhol e negocia com o São Paulo. Pois bem, nas últimas horas o Botafogo entrou em contato com o staff do atleta, oferecendo um pouco mais do que o tricolor. Vale a lembrança de que por não ter mais vínculo com o Getafe, basta ao clube brasileiro ou do exterior se acertar em relação a salários, direitos de imagem e luvas para ter o bom defensor. Domingos Duarte foi titular absoluto do Getafe, que teve a terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol na última temporada, 38 jogos e 38 gols. Somente Barcelona e Real Madrid sofreram menos gols. E esquecendo da melhor parte. No São Paulo, há tranquilidade em relação à concorrência com o Botafogo. Isso porque antes de pensar em contratar atletas, o Fogão vai precisar resolver um transfer ban de 287 milhões de reais. É que o clube já foi punido em 4 contratações que não foram pagas. E a soma desses 4 negócios que causaram transfer bans, ou seja, impedimento de inscrição de atletas, esses 287 milhões de reais precisam ser pagos antes que o Botafogo volte a registrar jogadores. As dívidas se dão pelos 120 milhões de reais que o clube deve pelo Almada, 85 milhões de reais pelo Santi Rodrigues, 48 milhões de reais pelo Juan Cruz e 34 milhões de reais pelo Arthur. Domingos Duarte é o novo alvo do São Paulo para a zaga, informação que eu contei em primeira mão aqui no YouTube na tarde e noite desse domingo, enquanto voltava de Budapeste. O zagueiro português de 31 anos de idade não renovará seu contrato no Getafe, onde foi titular absoluto e líder da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol. O Getafe terminou o ano com 38 gols sofridos em 38 partidas. Somente o Real Madrid com 35 jogos e o Barcelona com 36 gols sofridos foram menos vazados do que o time do Getafe. Por opção do Domingos Duarte, ele entendeu que era hora de buscar novos rumos. E apesar de ter propostas do exterior, ele gostou da ideia de se transferir para o São Paulo. Dorival Júnior e Rafinha deram aval à negociação e as tratativas agora estão relacionadas à questão financeira. Salários e luvas, o fato dele estar livre no mercado se enquadra aquilo que o São Paulo busca em relação a reforços. Tricolor que busca 2 defensores depois de perder. O Dória, que pediu para rescindir o contrato, e também o Arboleda, que segue afastado. Para completar, registrar e contar um pouquinho sobre o Domingos Duarte, atleta que esteve no La Coruña ao lado de Pablo Mari, também defendeu o Granada e o Getafe. Seu clube inicial, onde ele se tornou jogador de futebol, foi o Sport. Para completar em relação ao São Paulo, registrar que a derrota para o Remo, por 1-0, nesse domingo fez o tricolor cair para o 8º lugar. E é nessa posição que o São Paulo ficará ao longo da pausa para a Copa do Mundo, só 25 pontos conquistados, 5 de vantagem para o Vasco, que é hoje quem abre a zona do rebaixamento. Fala, família Tricolor, obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.